Esses estudos estão aqui para possibilitar a você uma compreensão ampla das diferentes traduções bíblicas que existem em português, para que seja um recurso para os seus estudos. Hoje o panorama de traduções que eu coloquei aqui é um pouco diferente dos outros dias. Nos outros vídeos eu estou tratando com as traduções mais tradicionais, mais ligadas ao uso eclesiástico, seja católico, seja protestante. Agora, esse grupo aqui não, esse grupo aqui é um grupo diferenciado. Elas são traduções com focos diferenciados, específicos. E eu vou discutir um pouquinho cada uma delas, para que você talvez, uma vez podendo se utilizar delas, você aproveite. Não é necessário comprar essas edições todas, algumas delas estão digitalizadas na internet, outras são livros difíceis de obter até. Mas vale a pena você conhecer, pelo menos para saber que tipo de possibilidade de exercício de tradução bíblica existe em português, não é? Como eu falei, as traduções que não estão aqui, as tradicionais, trabalham naqueles dois focos básicos: equivalência formal, palavra por palavra quase do original é trazida para a língua portuguesa, ou equivalência dinâmica. O sentido original tem que ser o sentido trazido para o português. Mas as duas, tanto equivalência formal como equivalência dinâmica, buscam esse sentido original, querem aquilo que o texto original dizia. Estas traduções não quer dizer que elas fujam do original, mas elas têm um tempero próprio. Elas têm coisas que elas colocam por elas mesmas. Por exemplo, vou começar com traduções de cunho mais universitário. Essa obra do professor Frederico Lourenço está em 3 volumes agora. Ele vai ainda ampliar, porque ele começou com os evangelhos, depois o resto do Novo Testamento, e aí ele fez os livros proféticos do Velho Testamento. Ainda falta toda a literatura além da profética, a Torá, não é? Os livros históricos, os livros poéticos, só tem os proféticos aqui. Então essa coleção do professor Frederico Lourenço é uma coleção que ele chamou a Bíblia Grega. Já está publicada, acho que em Portugal, no Brasil, que está saindo aos poucos pela Companhia das Letras. Mas o objetivo dele é traduzir a Bíblia grega. Então o Novo Testamento foi escrito em grego, se aproxima muito das traduções que nós temos. O nosso Velho Testamento, da Bíblia realmente que nós usamos, foi escrito em hebraico. E esse autor não, ele foi pegar o Velho Testamento da Septuaginta. Então nós temos em português, quando a obra dele estiver completa, uma tradução do Velho Testamento pela versão da Septuaginta. Por que isso é importante? Porque os cristãos que escreviam em grego e escreveram o Novo Testamento, eles usavam preferencialmente, quase sempre, usavam a Septuaginta como a sua tradução. A Bíblia dos cristãos antigos era a Septuaginta, enquanto o Novo Testamento estava se formando. Então, a tradução do professor Frederico Lourenço é legal e ela tem as características próprias dela, como uma tradução, vamos dizer, que não tem uma necessária ligação com nenhuma igreja, com nenhum credo. Então, por exemplo, no Sermão da Montanha, nós temos assim: bem-aventurados os mendigos pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que estão de luto, porque serão reconfortados. Bem-aventurados os gentis, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os esfomeados e sedentos de justiça, porque serão saciados. Então você vê, a linguagem dele é um pouco diferente da linguagem mais comum que nós conhecemos quando se trata, vamos dizer assim, a linguagem religiosa mais comum, né? E mesmo aqui no livro de Atos, por exemplo, aliás, eu não vou pegar nas epístolas, vou pegar aqui a carta do Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11. Ele próprio providenciou uns para que sejam apóstolos, outros profetas, outros anunciadores da boa nova, outros pastores e professores. Veja, ele colocou, em vez de evangelistas, anunciadores da boa nova. Então você vê que ele foge de alguns termos eclesiásticos comuns. Não foge de todos, infelizmente. Eu gostaria que ele fugisse mais até dos termos eclesiásticos. Mas, de novo, se você quer ter uma visão, e se você quer ler, por exemplo, a Septuaginta, ver como é que a Septuaginta traduzia certos textos, então você tem já os livros proféticos, daqui a um tempo já vai ter os outros, né? E essa tradução, então, de cunho mais universitário, pelo viés grego, então é uma Bíblia grega,
é interessante para nós. A primeira tradução de uma Bíblia grega em português, eu acho, foi essa tradução do Cântico dos Cânticos, do professor lá da USP, Antônio Medina Rodrigues. E ele fez uma tradução bonita, ele fazia texto grego interfaceado com o texto português, não é? E ele fez só do Cântico dos Cânticos, mas eu acho, para anunciar, a glória dele é ter sido o primeiro tradutor a trazer a Septuaginta para o português. E ele fez com o livro de Cantares. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então, a tradução dele, lógico, vem diretamente do grego, então é como a do professor Frederico Lourenço, e ela tem esse desejo de ser uma tradução poética, uma tradução que não está privilegiando nenhum aspecto da análise teológica, nem da análise alegórica, que muitas vezes o livro de Cantares é traduzido assim, mas ele quer simplesmente fazer um poema de amor em português e foi atrás dos Cantares, que foi muito interessante esse tipo de abordagem, e ele foi não para o texto hebraico, para a Septuaginta. Agora, esses são trabalhos, vamos dizer, que eu chamo universitários. Também aqui, na Universidade Federal da Paraíba, eu e Ricardo Sobral, professores aqui do Ebenezer, participamos de um projeto, Evangelho de Marcos, Romanos, onde a gente trabalhava com os livros do Novo Testamento e alguns outros livros apócrifos, Evangelho de Pedro, e também a coleção teve o Didaquê, mas eu participei desses dois projetos e o professor Ricardo Sobral fazia uma tradução do Evangelho de Marcos. Olha só como é que ele fez. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Boa Nova, tá vendo? Puxou para o lado mais grego da coisa. Depois, versículo 4, surgiu João o imersor no deserto, anunciando imersão para arrependimento e para perdão de erros. Então, olha, ele não tem batismo, ele tem imersão, não tem pecado, ele tem erros. Então, lógico, não é uma tradução que a gente diria para ser usada na igreja e nem é uma tradução para o Novo Testamento adequada. A palavra pecado é pecado mesmo, erro é só no grego antigo, né? Mas enfim, é uma tradução que chama a atenção para esses aspectos do texto. O professor Ricardo Sobral também traduziu Romanos, e ele, por exemplo, colocou aqui, capítulo 1, versículo 1, Paulo, escravo de Jesus, o ungido, emissário chamado, separado para a boa nova. Veja como ele fugiu da linguagem eclesiástica. Ungido em vez de Cristo ou de Messias, emissário em vez de apóstolo, boa nova em vez de evangelho. Então, é uma tradução que vai para o lado, vamos dizer, secular do grego, né? Olha como está Romanos 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, sendo ela também serva da Assembleia em Sencreia. Então, em vez da discussão sobre ela diaconisa ou não, serva, em vez da uso da palavra igreja, Assembleia. Então você vê que é uma tradução universitária, é uma tradução que vai privilegiar o que? O grego clássico, o grego não eclesiástico. Então, é um tipo de tradução que você pode aproveitar. Tem ainda essa coleção aqui, que eu tenho aqui graças ao meu filho Lucas Pestana, que ele é um colecionador desse tipo de versões. O Lucas tem aqui 3 obras, Breshit, que é sobre a cena da origem, Éden, que é também sobre a Bíblia, e Eclesiastes, Coelê, né? O que sabe. Todas as 3 obras são do famoso Haroldo de Campos, um filólogo, um homem de vasta cultura que se dedicava à questão da tradução. E é interessante que ele traduz esses textos bíblicos, mas ele faz questão, como ele conhece o grego, o hebraico, o latim, eu não sei qual língua ele não conheceria, ele trabalha com toda essa linguagem e ele fez uma tradução, lógico, tem muita discussão, o livro é artístico, tem diagramas, tem figuras por toda parte, é uma obra impressionante. Mas olha como ele traduz o Gênesis com sinais diacríticos, né? Que fazem com que a gente saiba dar as pausas. No começar, Deus criando. O fogo, água e a terra. E a terra era todo torvo. E a treva
sobre o rosto do abismo, e o sopro Deus revoa sobre o rosto da água. Então ele tem umas marcas de tempo aqui que ele explica como usar, eu não sei nem se eu usei corretamente, mas são obras interessantes da perspectiva estética, da perspectiva poética. É uma bela infiel, lembra que nós falamos das belas infiéis? Essa é uma bela infiel. A tradução é uma arte, é uma concepção artística em cima do texto. Tem ideias geniais para um tradutor. Nós estamos querendo ver visões, perspectivas do texto, e como Haroldo de Campos é um judeu, ele certamente tem um contato até cultural com a língua. Então, essa leitura dele é muito interessante e, de novo, enriquece a tua leitura bíblica, né? Mas são traduções fora da caixa. Agora, eu tenho aqui essa obra grande, a Bíblia, né? Tem os primeiros 5 livros, que é a Torá, o Pentateuco nosso, tem mais 2, que são os Salmos, tem mais 4 os Evangelhos. É do André Churac. André Churac, autor francês, ele traduziu para o francês essa Bíblia, e no francês ainda tinha o Corão. Pena que não entrou no português. O português foi publicado pela editora Imago, que é uma editora tem ligação com o judaísmo, judaica, mas a Imago não colocou o Corão junto, colocou a Bíblia e terminou com os 3 conjuntos, né? A Pentateuco, os Salmos e os Evangelhos. De novo, é uma obra com um cunho totalmente diferente, não é uma tradução filológica, é um discurso filosófico, um discurso literário, um discurso até alegórico, de vez em quando ele inventa, para falar sobre a Bíblia. E veja, às vezes ele tem um versículo e tudo isso de comentário sobre aquele versículo, não é? Então é muita coisa, é muita coisa. No princípio, Elohim criava os céus e a terra. Então, os nomes de Deus são estranhos aqui, às vezes ele translitera palavras, não traduz, ele faz, enfim, uma tradução muito diferente. Mas de vez em quando ele tem coisas que nos fazem, vamos dizer, nos fazem pensar, né? Nos fazem olhar para um texto de um jeito diferente. Então, por exemplo, aqui nas Bem-aventuranças, né? Eu tenho um texto que já foi várias vezes destacado. Ele vai dizer, em vez de bem-aventurados, ele diz em marcha. Em marcha, olha só. Os matriciais, sim, eles serão matriciados. Isso aqui é os misericordiosos alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha como ficou a tradução dele, versículo 7. Mateus 5,7. Em marcha, os matriciais, sim, eles serão matriciados. Matriciados por quê? Porque a palavra misericórdia, em hebraico, tem a ver com útero. Então ele falou de útero ser colocado na matriz, na mãe. E aí então os matriciados são aqueles que são misericordiosos, que aconchegam pessoas no seu útero e aí serão aconchegados no útero de Deus, né? A ideia é essa. E veja, uma linguagem assim muito diferente. E alguém diz, mas para que usar uma Bíblia dessa? Olha, ela te provoca para você pensar em coisas que talvez não pensou. Algumas você vai julgar e vai dizer, olha, não serve para mim. Talvez não chega no meu, vamos dizer, no meu objetivo. Eu quero muita fidelidade ao texto. As traduções comuns chegam lá. Sim, mas essas traduções estão para te provocar ideias. Então isso que acontece, por exemplo, com o Novo Testamento judaico, eu já apresentei outras vezes. Na verdade eu tenho o Novo Testamento aqui, mas a Bíblia judaica, ela é toda uma Bíblia com uma linguagem que mistura cristianismo e judaísmo, embora nem sempre é lícita a colocação, a provocação vale a pena. Olha aqui, Romanos. De Shaul. Shaul é o Paulo, né? Mas ele usa o nome hebraico, Saul. Shaul, escravo do Messias Yeshua, emissário, por ter sido chamado e separado para as boas novas de Deus. Então, vê, ele também, como essa tradução universitária aqui que eu já citei, evita alguns termos eclesiásticos, né? E, por exemplo, aqui em Romanos 6, ele fala: vocês não sabem que aqueles de nós que foram imersos no Messias Yeshua, foram imersos na sua morte? Veja, não tem batismo, não tem batizados. Ele usa o verbo imergir. Então, é uma obra que vale a pena pela sua
diferença de abordagem, tendendo para um lado judaico. Então, uns tendem para o lado grego, essa aqui uma Bíblia grega, esse para o judaico, esse aqui para um estudo filosófico, quase cabalístico, assim, ele vai longe nas elucubrações linguísticas. E, por exemplo, o Dutra Dias, já falei, ele vai para o lado, uma tradução feita por um espírita, ele às vezes evita a linguagem religiosa. Mateus 3,11, eu vos mergulho na água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele. Então, mergulho, batismo, né? Então, batismo, não, ele, em outros lugares ele tem batismo, ele não fica muito consistente. Mas olha só que interessante, quando fala de demônio, espírito de daimon, né? E ele às vezes coloca a palavra endaimoniado. Então, ele inventou um neologismo para demônio, porque ele não quer usar demônio. Então é um daimon, ele quase usa um termo, uma misturança de termo grego com português, porque como espírita ele tem uma questão, ele quer provavelmente preservar alguma coisa desses espíritos que estão por aí. Alguns são ruins, os espíritas confessam isso, alguns são intermediários, são bons, e eles acham que tem os bons. De qualquer forma, conforme a crença dele, ele fez uma tradução que em alguns aspectos ele traz para dentro da Bíblia a crença espírita. De novo, não estou dizendo que está correto, eu acho que ele está tirando do contexto, mas a tradução, como é uma outra perspectiva, deve ser acolhida como questão de diálogo. Porque o importante não é a gente estar fechado na nossa questão e nunca abrir aquilo, não, dialogar. E eu acho, dialogando com o Dutra Dias, que é essa tradução, eu vejo coisas legais na tradução, eu vejo coisas que não convencem, é coisa dele. Então, essa variedade de traduções tão diferenciadas deve ajudar você a abrir perspectivas. Tem uma tradução recente aqui da Bíblia Peshitta. A Peshitta era uma tradução para o siríaco, uma tradução muito antiga, usada pela igreja da Síria. Como ela foi traduzida do grego para a língua aramaica e do hebraico, talvez o Velho Testamento para o aramaico, então o aramaico sendo uma língua próxima da linguagem de Jesus da Palestina, ela tem riquezas interessantes para nós, e também uma Bíblia que fotografa um momento da história da tradição cristã lá no Oriente. Então, de novo, o que fazer com essas traduções? Consultar para enriquecer sua leitura. Não estou recomendando nenhuma delas como a melhor tradução da Bíblia. A melhor tradução da Bíblia é aquela que você sabe usar bem, que transmite com fidelidade a palavra, que edifica as pessoas. E você está aprendendo nesse curso aqui a ponderar os valores de cada uma delas. Mas, por fim, fica a sugestão de que a gente também use o que eu chamo as Bíblias de foco específico, as Bíblias tematizadas, porque elas também contribuem para que nós consigamos obter a melhor tradução bíblica para ensinar a palavra de Deus. Fique com Deus, até a próxima.